Alô, gente! Voltamos mais uma vez, ok? Vamos lá. Vamos estudar um tema hoje que eu escolhi aqui para nós falarmos, comentarmos dentro da ciência da religião. Agora, dentro de uma visão, de uma cosmovisão contextual do Sermão da Montanha, ou melhor, quando o Sermão da Montanha foi ministrada pelo Senhor Jesus Cristo, ok? Deixa eu usar meu óculos para enxergar, para consegue com essa luneta aí. Vamos lá? Bom, aí eu selecionei uma temática para a gente podermos falarmos. Ciência da religião, 2 pontos. O contexto histórico na época do Sermão da Montanha com Jesus Cristo. Vou falar de novo, eu vou citar de novo a temática. Ciência da religião, 2 pontos. O contexto histórico na época do Sermão da Montanha com Jesus Cristo. Vamos lá. Bem, já deu para entender que nós queremos falar do Sermão da Montanha. Primeiro passo, eu vou ler o texto bíblico do Sermão da Montanha e logo após nós vamos trazer o contexto social, ou melhor, o contexto histórico do que acontecia naquela época e o porquê Jesus Cristo fez uma homilia, ou melhor, pregação, ou melhor, citou o seu sermão ou o seu sermonário lá com várias temáticas, ok? Então, se nós abrirmos no Evangelho segundo escreveu São Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 5. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 5. Repetindo para você refletir, guardar. Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12, que nos diz o seguinte. Primeiro versículo, primeiro tema diz: o Sermão da Montanha e as bem-aventuranças. O Sermão da Montanha e as bem-aventuranças, ok? Vamos ler compassadamente. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Versículo 5: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Versículo 6: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Versículo 7: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Versículo 8: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Versículo 10: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Versículo 12, último: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Bem, o que eu quero trazer hoje dessa reflexão, que possa te ajudar um pouco mais, é que Jesus citou o Sermão da Montanha, tá? Jesus citou o Sermão da Montanha, né? E nós temos 12 versículos inseridos dentro do capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Então, o evangelista Mateus
que conviveu com Jesus, participou dos grandes milagres de Jesus, ele citou 12 mensagens temáticas. É um sermão, mas com 12 mensagens, ou melhor, 12 versículos com temáticas diferentes. Mas sabe o que eu acho interessante no contexto histórico, né? Por que foi que Jesus citou esse sermão? Né? Por que foi que Jesus citou esse sermão? Eu vou explicar para você. Na época de Jesus, tá certo? Quem dominava era o Império Romano. O Império Romano era um grande poder militarista, aonde os jovens, os adultos, eram treinados para a guerra e invadir outras terras, dominar outras terras, outros povos e os seus reis lá. Então, o Império Romano dominava na época de Cristo e oprimia as pessoas que eles dominavam, oprimiam ao ponto de escravizar, humilhar, tá certo? Desvirginava as adolescentes, tomava o que tinha de melhor na agricultura, prendiam os sacerdotes, os líderes religiosos, em prisões e às vezes decapitava alguns líderes religiosos. Enfim, o Império Romano pintava miséria, como diz na cultura, na linguagem brasileira. O Império Romano arrasava com os outros demais impérios. Jesus vivia em uma época em que o Império Romano dominava tudo e oprimia todos. O que acontece? Jesus, ouvindo, vendo e presenciando e vivenciando a opressão que o Império Romano fazia na sua época com os demais povos, ao ponto até de pessoas serem enjauladas como bicho. Era isso que o Império Romano fazia quando dominava um outro império. Então, era uma atrocidade dentro de uma visão jurídica, justiça e de igualdade, né, que deveria haver entre os povos na época, e não havia. Havia sim aquele que tinha mais poder, mais arma, dominar sobre os outros. É como nós falamos na sociologia, a força do dominador sobre o dominado, ok? Isso na visão de Max Weber, na visão sociológica. Mas vamos se deter no contexto histórico da época de Jesus, quando citou o Sermão da Montanha. O que acontece? Jesus, vendo tudo isso, como o Império Romano oprimia e massacrava os seus dominados, né? Então, Jesus começou a citar um sermão. O texto bíblico de Mateus capítulo 5 diz que Jesus subiu lá em uma montanha, e quando ele subiu na montanha, ele começou a ensinar os seus discípulos. Os seus discípulos passaram a escutar os ensinamentos de Jesus Cristo. Aí Jesus começou a ensinar a eles sobre a bem-aventurança. Mas o que é bem-aventurança? A palavra bem-aventurança significa mais que feliz. Jesus queria dizer bem-aventurado, ou melhor, mais do que feliz. Jesus queria dizer: vocês, meus discípulos e todos quantos sigam os meus ensinamentos, serão mais do que felizes neste mundo. Aí Jesus começou a citar, veja-me bem, no capítulo 5, versículo de número 3: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus queria falar dos pobres de espírito. Quem é os pobres de espíritos? É aqueles que eram oprimidos pelo Império Romano. O Império Romano tirava a comida, o direito, a justiça, a liberdade daquela pessoa viver. O Império Romano tirava esse direito e as pessoas viviam oprimidas de espírito, sem paz. Aí Jesus, no Sermão da Montanha, começou a pregar: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Quando Jesus falou que os pobres de espírito seriam o reino dos céus, Jesus queria falar que existia um reino mais poderoso do que o reino do Império Romano. O reino dos céus se referindo ao reino de Deus. Esse reino é um reino de gozo, alegria, felicidade, fartura, de paz, longanimidade, felicidade. Então era esse reino que Cristo queria pregar. Um reino que era contra oposição a esse reino, o reino do Império Romano, que oprimia os pobres e se tornava ele pobre de espírito. Para entender o Sermão da Montanha, você precisa entender o contexto histórico aonde ou por que Jesus citou esse sermão. Bem, aí nós percebemos, para adiantar, no versículo 6 do capítulo 5. O versículo 6, Jesus falou: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque deles serão fartos. Jesus queria falar: olha, vocês serão mais do que felizes se vocês tiverem fome e sede de justiça. Essa fome e sede de justiça era oposição ao que o Império Romano fazia. O Império Romano tirava o pão do povo comer, que era um alimento sagrado na época, e tirava a água de beber, com a forma de escravidão para aquele povo dominado. Então o povo não tinha nem o pão para comer, nem tinha água para beber. Aí Jesus começou a pregar que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ou melhor, aqueles que lutam pela justiça e têm sede da justiça, para que Deus pudesse escutar aquele povo oprimido e fizesse justiça contra o Império Romano. Nós também podemos contemplar no contexto histórico da época que Jesus citou, tá certo? O Sermão da Montanha, quando Jesus falou o seguinte, no versículo 10, eu estou pulando os versículos, tá? Para adiantarmos, para o vídeo não ficar muito grande. Versículo 10: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Perceba, Jesus no versículo 10 citou de novo o reino dos céus, referente a Deus, que esse é o império, um reino perfeito de paz e de alegria. Ele citou mais uma vez o reino dos céus, ok? E ele dizia que seria mais do que feliz aqueles que fossem perseguidos. Na época do Império Romano, na época em que Jesus citou o Sermão da Montanha, o Império Romano perseguia ao ponto de matar, escravizar e também enjaular, colocar em uma jaula aqueles que eles dominavam, conquistavam. Então, Jesus dizia: bem-aventurados são vocês que são perseguidos, tá certo? Porque no reino dos céus vocês terão paz e harmonia. Ainda no versículo 11: bem-aventurados sois vós quando vos caluniarem ou injuriarem e perseguirem e mentirem, dizendo todo mal contra vós por minha causa. Bem, Jesus queria dizer: bem-aventurados são vocês que são caluniados e que são perseguidos. Perceba que Jesus repetiu de novo a perseguição. O Império Romano perseguia os povos naquela época, e nessa perseguição eles mentiam, eles caluniavam, para alegar o motivo pelo qual perseguia as pessoas naquela época, mas simplesmente, dentro de um contexto histórico explicando, eles perseguiam para serem dominadores, dominar todos os povos naquela época, para satisfazer o desejo de poder e de império. E Jesus, assim, vivendo naquela época da opressão do Império Romano, começou a pregar o Sermão da Montanha, transmitindo tranquilidade para todos os seus discípulos e todos os povos que receberiam a sua mensagem nessa época. E da mesma forma também hoje, receba essa palavra, que não tem império que possa subsistir sobre o império do reino de Deus, que é um império eterno e de paz. Um abraço do professor e doutor Fernando.